Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. No vídeo de hoje a gente vai discutir um assunto aqui que é: será que pode ter um empate num round de MMA? E pode ser uma pergunta fácil de responder na sua cabeça, mas muita gente tem essa dúvida, né? E se é possível, como que o juiz tem que analisar para chegar nesse empate? Antes de falar sobre o empate em si, a gente tem que deixar claro que a gente não está falando de empate da luta como um todo. A gente está falando de empate no round. Por exemplo, o cara tem um 10-10. Ou seja, naquele round, o juiz de alguma forma conseguiu ver que os dois atletas estavam exatamente iguais. Eu estou dizendo isso porque na semana passada a gente teve a luta do Shogun, e nessa luta do Shogun teve um empate, mas não foi o caso de alguém ter dado 10-10 em algum round. Foi no caso, na verdade, de um juiz ter dado um 10-8 no primeiro round e acabando dando 10-9 nos outros rounds. Então acabou gerando um empate na soma total da papeleta. Acabou gerando um 28-28 e teve gente somando lá na dúvida, falando assim, será que não teve um juiz que deu 9-9? E não pode marcar direto na papeleta 9-9. As pontuações que o juiz pode fazer são 10-10, 10-9, 10-8 e 10-7. Essas são as pontuações possíveis. Sendo que é possível acontecer o 9-9? É possível, mas desde que um lutador que venceu o round por 10-9 sofra uma punição. Ou seja, o árbitro central, ele sinaliza lá, tira um ponto do cara, vou deduzir um ponto. E aí ele venceu 10-9, mas como teve um ponto deduzido, acaba virando 9-9. Mas o cara que está marcando nas papeletas, ele não pode marcar 9-9 direto. Dito isso, então agora vamos analisar se é realmente possível um 10-10 acontecer e, se for possível, como isso pode acontecer. A gente teve algumas mudanças nas regras, principalmente em 2017. Antes a gente tinha que os critérios de pontuação, 10-9, 10-8, 10-10, 10-7, enfim, eram mais abertos, né? Você dava muito mais possibilidade para o juiz analisar aquilo e ter um aspecto subjetivo maior. Então era muito mais tranquilo do juiz analisar e falar, cara, eu achei que esse round foi mais ou menos igual, eu vou dar um 10-10. Com as mudanças isso mudou, né? Porque a gente teve critérios mais objetivos sendo colocados e critérios a serem analisados de forma excludente, né? Hoje, por exemplo, a gente tem 3 critérios importantes para você definir uma pontuação. O primeiro deles é o grappling e o striking efetivo, ou seja, é baseado basicamente no número de golpes ou na quantidade de quedas, de passagem de guarda, de tentativa de finalização que o atleta vai ter dentro desse round. Isso é um negócio muito interessante porque antigamente não existia esse grappling efetivo, né? Muita gente ficava até se perguntando, beleza, mas e se o cara fica por baixo, mas ele dá mais golpes? Geralmente, antigamente, a gente tinha muito que o cara que ficava por cima, dependendo do que acontecia, ele acaba levando um round. E com essa mudança, você primeiro deu peso igual, tanto pro grappling quanto pro strike, e deixou claro que não importa se você queda e não faz nada, você tem que quedar e fazer alguma coisa. Então, às vezes, o cara que tá por baixo pode sim ser privilegiado, pode ganhar. Então, o primeiro critério é esse, e esse é o primeiro mesmo. O juiz ele vai analisar primordialmente quem deu mais soco e quem conseguiu aplicar o grappling mais efetivo. Com o mesmo peso. Com o mesmo peso. Caso esses dois aspectos sejam completamente empatados, ou seja, e a regra deixa claro isso, tá? Eu sei que é difícil, o juiz ele não vai conseguir pontuar 1, 2, 3, 4, mas a cabeça dele fala, cara, eles aplicaram, na minha opinião, o mesmo número de golpes, ou... Eu não consigo diferenciar por aí. Ou no chão eles fizeram a mesma quantidade de coisa. Se ele conseguir chegar num empate nesse critério, ele passa pro outro. O próximo critério que ele vai ter aí é a agressividade. E é quem buscou mais a luta, quem tentou finalizar mais, quem foi mais agressivo. Eu acho que é autoexplicativo o mais agressivo, né? É o cara que tá buscando o combate o tempo inteiro. Então, já era complicado de você encontrar um empate na primeira parte, que é tanto o grappling como o strike efetivo. Quando você vai para essa parte, ter a mesma agressividade também, fica mais complicado ainda. E você tem um terceiro critério que a gente vai entrar aí, que é o controle posicional, ou seja, onde a luta está acontecendo. Por exemplo, o cara que está dominando o centro do octógono e forçando o outro adversário a ficar pelas bordas, ou o cara que está por cima na luta de solo e os dois não estão fazendo nada, né? Tipo, nenhum tá batendo nem o outro. Os caras estão muito cansados, acontece muito no peso pesado, e aí acabam pegando aquele momento ali para dar uma descansadinha antes do juiz recolocar de pé. Aquele momento ali que ninguém tá fazendo nada, quem tá por cima estaria levando uma vantagem, mas só se os dois primeiros estiverem empatados. Isso deixa as coisas um pouco mais claras, para você ter ideia de como isso acontecia antes
dessas regras ficarem assim, o cara tinha que tentar balancear as coisas. E na cabeça de cada árbitro é um bagulho. Por exemplo, você tem um cara que tá dominando o centro do octógono, ele tá forçando o adversário dele contra a grade, ou seja, ele tá mais agressivo e tá controlando posicionalmente. Mas o cara que tá recuando e tá na grade, ele acerta todos os contragolpes no cara que tá no centro. O cara que tá no centro não acerta um. Ele é agressivo, ele vai pra cima, então dá uma impressão pro árbitro de que você tem um cara muito agressivo e o outro tá se defendendo. Mas quando a gente vai levar as regras agora ao ponto ali, fala assim, cara, quem acertou mais? Quem acertou mais é o cara que tá andando pra trás e no canto do octógono. Beleza, então ele ganhou o round. Não, mas como? O outro tá mais agressivo, tá indo mais pra cima? Não interessa. A regra agora é primeiro um, depois o outro. Antes, quando você tinha que decidir isso tudo embolado, o cara ficava tentando balancear. Um acertou mais soco, mas o outro foi mais agressivo. Acho que dá mais ou menos empate. Agora não. Agora, como você tem que ver um critério por vez, fica muito mais difícil do cara chegar nessa conclusão. Lembrando que não é tão simples quanto parece. A maior parte dos árbitros hoje ainda continuam balanceando os três e a gente sabe sim que no final dos rounds, geralmente quando o atleta termina mais forte, tem sim uma chance do juiz acabar olhando aquilo ali com os olhos melhores, falando, não, acho que esse cara levou esse round, principalmente quando o round está muito parelho, né? O cara acaba indo para frente, andando muito para frente. Acontecia muito antigamente do takedown Salvador, né? O cara não tá ganhando o round, ele tá, não, às vezes nem tá ganhando, mas o round tá tão equilibrado que ele chegava no final do round, de propósito, fazia uma queda, mas eu não tô brincando, ele dava uma queda, ele não fazia mais nada, às vezes ele quedava e deixava o cara levantar. Mas essa queda garantiu o round pra ele. A gente fez um vídeo na época explicando da luta do Phil Davis contra o Lyoto Machida. E o Lyoto Machida perdeu aquela luta de forma completamente absurda. A gente fez um vídeo extenso, explicando round por round, botando fight métricos aqui, colocando o número de golpes. E a gente chegou na conclusão, cara, o Lyoto não podia ter perdido aquele combate. Mas, basicamente, o Phil Davis só ganhou porque no final de 2 rounds ele conseguiu quedar o Lyoto. E ele acabou, nos olhos dos juízes, levando aquele round. O que é um completo de um absurdo. Então, hoje, apesar de ainda ser difícil você ver juízes levando isso aí ao pé da letra, falando, não, eu vou primeiro analisar isso, depois isso, eu sei que é complicado, muitos deles ainda misturam, mas em teoria, se o cara ganha no strike, você não analisa nem agressividade nem controle. Se o cara tá ganhando no controle, foda-se, você não tem que analisar isso. Primeiro você olha a quantidade de golpes. Então, você sempre vai olhar apenas um, nunca 2 juntos. E é por isso que conseguir um empate é tão difícil. Porque o empate você vai ter que ter empate completo na striking grapple efetivo, empate completo na agressividade e empate completo no controle de octógono. Cara, para isso acontecer, não existe luta para isso acontecer. Basicamente, fica um parado de frente pro outro e ninguém faz nada. A gente teve umas lutas muito ruins de ver, tipo Ngannou contra Lewis. Stephen Thompson contra Tyron Woodley na primeira vez. Que aconteceu o seguinte, tinha gente dando round empatado e o cara que criou... Cara, as lutas ficaram icônicas de tão ruim que elas foram. E essas lutas ali cabia 10-10. Por quê? Os atletas circularam por 5 minutos e conectaram, sei lá, 2 golpes cada um. Cara, os dois estão em pé. Não teve grappling, não teve... Número de golpes iguais. Agressividade igual. Agressividade, os dois, nenhum dos dois é agressivo. Então, agressividade 0 para os dois. Então, nada aconteceu e você fala assim, ok, realmente aí tem que dar empate. Mas a chance de uma coisa dessa acontecer, enquanto os caras estão trocando, estão buscando a luta de fato, em vez de estar evitando o combate, como foram nesses 2 exemplos, é muito difícil do cara chegar nessa conclusão. O que a gente precisa hoje é que, como o Lênin falou, muitos juízes ainda continuam pontuando da forma antiga. Então é necessária atualização. A gente teve atualizações muito frequentes das regras. Você vai ver, quando foi a última vez que mudou uma regra de boxe? Se você for parar para analisar uma regra que é relevante do boxe, tem muito tempo. Agora, é um esporte mais antigo. E é um esporte mais antigo. Então o MMA ainda está se consolidando. Você teve 2012 alteração, 2017 novas alterações, e é dentro do tempo de vida profissional de um juiz. Então o cara ele tem que ficar o tempo inteiro se atualizando e às vezes toda vez que você coloca um elemento novo, dá problema. Vide o VAR aí no futebol, pra galera que brasileiro conhece melhor aí do que ninguém esses problemas. Então, quando você muda uma regra, você introduz uma coisa, tem um tempo de acomodação, tem um tempo que os caras têm que se ajustar a isso aí. Então falta treinamento ainda, mas eu acho que estamos no caminho certo. Acho que quando o critério fica mais objetivo e mais claro, fica mais fácil de a gente ter uma uniformidade. Então, se o cara lutar no Brasil, se ele lutar, sei lá, nos Estados Unidos, se ele lutar na China, se ele lutar no Japão,
as regras são as mesmas, o resultado tende a ser o mesmo pro mesmo combate, independente do juiz. É isso que a gente busca pro um juiz de MMA, né? Lembrando que ainda assim a gente não tem muitos 10-10, né? É muito raro disso acontecer, até quando a gente acha que vai ter, não tem. Então realmente os juízes ainda assim, mesmo com alguns usando critério antigo, não dão. Porque é difícil, galera. Se o cara dá 2 golpes, acabou, ele já merece ganhar o round, porque ele deu 2 golpes e o outro cara não deu nenhum. Porque nas novas regras, strike é efetivo, se ele acertou 2 golpes e o cara acertou 0, é o critério que você tem que usar e o cara levou. Ah, mas o round foi chato, Leandro, eu não acho que ele merece. Não interessa. E essa que é a grande questão. Não interessa, a gente tem que seguir as regras. Elas estão lá para garantir uma segurança para esse lutador, que por mais que a luta seja chata, se ele fez mais, ele merece levar o round. Então, basicamente é isso. Um empate é sim possível no mundo do MMA hoje do ponto de vista de pontuação. É possível você dar um 10-10, mas como vocês estão vendo, não é algo simples de dar. E toda vez que vocês verem isso acontecendo, se questionem. Olhem, analisem as regras, verifiquem se teve ali excludente do strike efetivo, grapple efetivo, agressividade, controle de octógono. Todos eles foram atendidos. Beleza, é possível dar um 10-10. Mas é complicado. Eu acredito que isso só vai melhorar talvez daqui a uns 5, 10 anos, onde a gente vai ter uma safra nova de jurados que já vai chegar aprendendo essas regras de uma forma, primeira, não vão ter que alterar. A gente vê juízes aí que são inclusive juízes de boxe. Saldamato, por exemplo, é um cara que já está aí desde a época do início e tal, um cara que habita boxe até hoje, inclusive, e é um cara meio viciado. Né, um cara que tá ali, eu acredito que até hoje ele aplica as regras usando os critérios junto ali na cabeça dele, e não tô dizendo que você colocar os 6 critérios junto na cabeça vai dar um resultado injusto. É um critério que foi usado por muito tempo e teve muitas decisões justas usando ele, mas você tem que adaptar, você tem que tomar cuidado, porque se você usar sempre o antigo e acabar não usando o novo, uma hora ou outra você pode prejudicar um lutador. Eu concordo, eu acho que ficou bem claro aí que se todo mundo mudar pro novo é o melhor, porque a regra mudou pro esporte continuar evoluindo. E vocês, o que vocês acham? Tem muita luta que vocês acham que dá 10-10, que essas regras não estavam claras pra vocês? Gostaram desse tipo de vídeo? Comenta aqui embaixo, a gente quer saber a opinião de vocês. Já tem outro vídeo pra você assistir aqui, a gente se vê na próxima, um abraço e até mais. Até mais.